Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ver um assunto maravilhoso, tá certo? Estamos chegando ao final do ano, já estamos no quarto bimestre. E nós vamos ver acerca da indústria e as revoluções industriais, tá certo? Vamos lá. Pessoal, com a necessidade de se aumentar a produção, né, justamente os industriais ou os grandes, né, comerciantes começaram a investir, a desenvolver novas técnicas de produção. E a cada nova grande transformação que ocorria no processo produtivo, deu-se o nome justamente de Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial? Foi justamente a revolução dos meios de produção. E aqui são os fatores locacionais. Como é que se desenvolvia a questão da indústria no período da Revolução Industrial? Primeiro, era necessário se estabelecer numa área onde tivesse matéria-prima, de sorte que era justamente recurso, tá certo? Renovável ou não renovável, que vinha alimentar essa indústria. Inclusive as fontes de energia, tanto poluentes, limpa, tá? E alternativa. E claro que esses fatores locacionais são no âmbito geral, mas naquela época era necessário ver a matéria-prima, a questão da mão de obra e a questão da infraestrutura de transporte, para promover a circulação desses produtos. No que diz respeito à primeira Revolução Industrial, ela ocorreu justamente no século, tá certo? No século XVIII, em especial na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque ela promoveu uma acumulação primitiva de capital, tá certo? E começou primeiro na Inglaterra e depois para outros países da Europa, como a França, a Alemanha, tá certo? Entre outros. As principais fontes de energia nesse período era a questão da água e também o carvão, que é a queima, não é isso? As principais máquinas nesse processo, nesse período da Revolução Industrial, tínhamos a máquina a vapor e a máquina de TA. O que é essa máquina a vapor? É justamente as máquinas, né, que promoviam a locomoção, tá certo, dos materiais. Já a máquina de FEA, nós vamos ver justamente devido à produção têxtil de tecidos, tá certo, e também de redes, lençóis, etc. Então nós vemos outras concepções aqui. Temos mais mercadorias em menos tempo, temos um trabalho assalariado. Outrora, na questão do artesanato, o artesão ele tinha a técnica, ele tinha a matéria-prima e vendia a sua força de trabalho. Nesse momento, o artesão ele sai de cena para entrar a pessoa do operário, onde ele vai vender tão somente a sua força de trabalho. Temos aqui mercadorias padronizadas e também trabalhos sem garantias, ou seja, sem os direitos trabalhistas vigentes, né, na Constituição que nós hoje conhecemos e também com a introdução de mulheres, crianças e, devido à pouca qualificação, baixos salários. Aqui temos a máquina a vapor, tá certo? E aqui um mapa da Inglaterra, ou melhor, do Reino Unido da Grã-Bretanha, onde se encontra a Inglaterra, que foi o berço dessa Revolução Industrial. E essa primeira Revolução Industrial, ela também trouxe uma grande mudança, não só no espaço geográfico, como nas relações de trabalho. Nós podemos ver que houve uma profunda divisão do trabalho, ou seja, um parcelamento das tarefas. O trabalhador ele não tinha aqui a ideia da totalidade do trabalho, e sim de um fragmento dele. Exemplo. Minha esposa, por exemplo, trabalhou na Alpargatas, aqui em João Pessoa, durante 5 anos. E lá existia uma linha produtiva. Tinha um setor só para o solado, um setor só para cadastro, um setor só de costura, né, de colagem e aí sucessivamente. De sorte que ela nunca teve, né, a ideia da totalidade do seu trabalho. Ela só sabia, no caso lá, costurar ou cortar, né, a questão do solado, do sapato ou até mesmo da palmilha. Já a segunda Revolução Industrial, ela já vai acontecer, né, entre 1850 a 1950, e justamente num período da segunda metade do século XIX, e acontece na Alemanha, né, na França, na Bélgica, Itália, na Rússia e no Japão, tá certo? Estados Unidos e Japão. Por que essa segunda Revolução Industrial? Essa segunda Revolução Industrial é chamada de segunda porque aconteceu nos demais países da Europa
Estados Unidos e Japão. O que elas representaram? Representaram uma mudança das formas produtivas. A principal fonte de energia aqui temos o petróleo e a eletricidade por meio das hidrelétricas. Tá? Temos aqui a locomotiva a vapor, motor a combustão interna, novos geradores de energia e temos as redes de comunicação, onde vai surgir o rádio, a TV e também o cinema. Essas transformações, essa segunda revolução industrial, trouxe ainda mais grandes transformações no espaço geográfico, principalmente no que diz respeito à disparidade ou desigualdade social, materializada no espaço geográfico. Um exemplo disso, para a nossa atualidade, para o nosso contexto, o bairro de Manaíra. Temos o bairro de Manaíra e temos a comunidade ali do Padre Zé, ou até mesmo no bairro dos Bancários. Temos o bairro do Bancário, que é um bairro nobre, né? E temos no meio dele a comunidade do Timbó. Né? E infelizmente essas comunidades, ou melhor dizer, favelas, porque o termo comunidade geralmente é pejorativo, se nós formos pesquisar o conceito, né? A origem desse termo, nós vamos ver que existe uma discriminação ou marginalização dessas pessoas que moram nessas comunidades ou nessas favelas. Outras consequências que eu gostaria de trazer é a mecanização da agricultura, onde a industrialização ultrapassa as linhas da cidade e chega ao campo, e tem como consequência o quê? A expulsão dos trabalhadores rurais do direito, vamos assim dizer, de eles trabalharem para trazer as condições mínimas necessárias à sobrevivência, não só deles, como de suas famílias. A ampliação comercial, a concentração do desenvolvimento tecnológico, nos países que a realizaram, gerando uma grande dependência dos demais. Ainda hoje, o Brasil e os demais países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento têm uma grande dependência tecnológica, principalmente no ramo da nanotecnologia e na tecnologia biogenética. Tá certo? Aqui temos um mapa acerca da segunda revolução industrial. A primeira aconteceu na Inglaterra, a segunda aconteceu nos demais países da Europa, Ásia e Estados Unidos. E nós vemos aqui simplesmente alguns países, né, a maioria dos países europeus, que promoveram a sua revolução industrial. Com essa segunda revolução industrial, houve uma nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. E o que significa essa nova DIT? Significa a divisão internacional das relações comerciais entre os países. Temos os países ricos ou desenvolvidos, que vai oferecer para os países pobres ou em vias de desenvolvimento, tecnologia, investimento, tá certo? A instalação de empresas multinacionais ou transnacionais e, em contrapartida, esses países subdesenvolvidos ou pobres vão oferecer o quê? Matéria-prima, né? Geralmente, que tem um menor valor agregado, como no caso do Brasil. O Brasil vende petróleo bruto para o exterior e compra ele já refinado, embora a gente já tenha uma refinaria aqui no Brasil. São coisas do Brasil. Então, nós temos aqui o quê? Essa imagem a qual mostra a águia norte-americana sangrando a América do Sul. E o que significa isso? Relações de grande desigualdade, né, comercial entre esses países. E as principais invenções nesse período da segunda revolução industrial são: temos a prensa móvel, o rádio, o alto-falante, o cinema, o motor a combustão, e aí sucessivamente. Principalmente o telefone. Para você ter ideia, hoje ninguém mais, é muito difícil, quer ter uma linha telefônica residencial. Mas nesse período, até mesmo há 20, 30 anos atrás, só quem tinha uma linha telefônica física era justamente pessoas que tinham condições, eram pessoas ricas. Para você ver a questão da evolução, não só do tempo, como da tecnologia. Temos aqui outras principais invenções, como a questão do filme fotográfico, né, e do gramofone. Aqui temos algumas imagens também da indústria automobilística, que é característica dessa segunda revolução industrial. E aqui chegamos na terceira revolução industrial, também chamada como revolução técnico-científica informacional.
E o que significa essa revolução? Essa revolução, ela representou a revolução dos meios de comunicação, a da rede mundial de computadores. Ela aconteceu justamente nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Então, quais são as fontes de energia? Saímos das fontes de energia primária, como carvão e petróleo, e vamos para a energia nuclear, tá certo? Conhecimento tecnológico e científico na área de eletrônica e informática. Aqui surgem os primeiros computadores, né? Os grandes computadores. Tá? Temos aqui as principais tecnologias, a informática, a robótica, as ligas metálicas, a biotecnologia, a tecnologia espacial. Claro que isso aqui acontece no período que nós conhecemos como Guerra Fria, né? Aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o socialismo e o capitalismo. Bem semelhante no Brasil em relação à direita e esquerda, mas são questões de outras aulas. Então nós temos aqui, quais são as principais informações que nós temos? Primeiro, uma maior desigualdade econômica. Nós podemos ver que a segunda revolução industrial, primeira, segunda e terceira revolução industrial, ela aconteceu onde? No mundo desenvolvido ou rico. E como é que eles conseguiram fazer isso e nós não, que somos países pobres ou subdesenvolvidos? Porque eles sempre buscaram acumular capital por meio da exploração dos países mais pobres. Podemos, por exemplo, a primeira revolução industrial foi fomentada pela acumulação primitiva de capital decorrente da colonização da América, né? A segunda revolução industrial, devido ao neocolonialismo ou imperialismo, onde as potências europeias, junto com o Japão, começaram a fatiar a África e a Ásia de acordo com os seus próprios interesses. Tá certo? Temos aqui uma característica da terceira revolução industrial, que é justamente a questão da informatização. A questão da indústria automobilística, onde há a introdução de máquinas no processo fabril, tá certo? E também a questão da indústria de confecções. Para você ter ideia, na década de 80, um dos principais instrumentos, vamos assim dizer, ou dispositivos para armazenar informações, tínhamos o disquete. Hoje, nós temos pequenos, vamos assim dizer, cartões de memória que você pode levar de forma portátil a memória de um computador. Hoje, por exemplo, temos pendrives ou até mesmo cartões de memórias de 1 tera ou de 2 teras, ou seja, 2.000 gigas, para você ver. E hoje a memória de um computador, né, o mais fraco é de 320 gigas, certo? Os tipos de indústria. Há vários tipos de indústria. Dentro das indústrias de consumo, que é o tipo de indústria que vai destinar a produção justamente para o consumidor final, temos a de bens duráveis, tá certo? E a de bens não duráveis. As de bens duráveis são justamente aqueles como o carro, os eletroeletrônicos, ou seja, que tem uma durabilidade maior. Já de bens não duráveis, temos a indústria, né, alimentícia, temos a indústria têxtil, de vestuário, de remédio, de cosméticos e aí sucessivamente. Temos aqui a indústria de bens de produção, ou pesada, que é ela que vai pegar os recursos naturais, né, extrai da natureza, se transforma em matéria-prima e ela vai beneficiar. Um exemplo, o minério de ferro. Nós encontramos ele bruto. A essa indústria de base, ou melhor, a indústria de bens de produção, ou a indústria de pesada, vai pegar esse recurso natural, né, uma vez extraindo da natureza, se transforma em matéria-prima e vai transformá-lo para simplesmente ser utilizado em outras indústrias. Já a indústria de bens intermediários, ela vai trabalhar caracterizando-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas vão produzir máquinas e equipamentos. A exemplo de máquinas industriais, tratores e motores automotivos. Tá certo? Algumas indústrias elas vão trabalhar, infelizmente, denegrindo ou acabando com o meio ambiente, e outras vão trabalhar de uma forma mais sustentável. Tá certo? Quanto à tecnologia, temos as indústrias do ramo tradicional e a indústria mais dinâmica, que vai trabalhar justamente com a utilização de alta tecnologia ou tecnologia de ponta. Tá certo?
E ficamos por aqui. Um abraço, que Deus abençoe. Tudo de bom.